Evangelho, domingo da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Tendo o povo se reunido em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivos de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em ignorá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 8º capítulo do Evangelho de São João, com uma das passagens mais emblemáticas da vida de nosso Senhor. O quinto domingo, no tempo da Quaresma, recorda o tema da vida que ressurge com o Senhor. Normalmente é o domingo em que ouvimos a parábola da ressurreição de Lázaro, quando estamos no ano A. Mas no ano C, no ano de Lucas, nos é entregue a parábola de João 8, onde vemos o Senhor também restaurar a vida pelo perdão daquela que estava condenada à morte. Aquela que foi trazida para ser condenada à morte, recebe do Senhor o perdão de sua vida. O dia mais terrível da vida daquela mulher também será o dia em que ela conhecerá o grande amor de sua vida. No dia em que ela perde tudo completamente, é o dia em que ela vai receber tudo. Que grande palavra de esperança para nós, porque os dias, ou o dia mais difícil de nossa vida, podemos acreditar que ali não haverá mais esperança. Porém, Deus sempre vem ao nosso encontro. Os olhos do Senhor repousam sobre nós. Ele vigia e guarda Israel noite e dia sem cessar. E sua mão é poderosa, é forte, se levanta contra os nossos adversários. E a sua violência e agressão cai por terra, como as pedras ficaram aos pés de Jesus, juntamente com aquela mulher. Diz São João que ela foi pega em flagrante adultério. Então, juntamente com ela, estava o seu companheiro. O livro do Levítico prevê, segundo a lei de Moisés, que ambos sejam apedrejados. Basta que hajam 2 testemunhas que declarem o que aconteceu, que testemunhem publicamente,
e eles devem ser apedrejados. Mas no Evangelho de hoje, só ela é trazida. Só um dos dois que foram pegos em flagrante adultério é trazido à presença de Jesus. Enquanto a noite mais terrível da vida daquela mulher acontecia, Jesus, o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, rezava junto ao Monte das Oliveiras, diante da cidade de Jerusalém. Durante o tempo em que a tragédia de sua vida acontece, Jesus caminha em direção ao templo. Caminha por aqueles que estão em Jerusalém. Caminha por ela e senta-se à porta do templo, que recorda a imagem do profeta Isaías, onde rios de água viva jorrarão e sairão pela porta do templo e inundarão as terras em torno, tornando-as fecundas e cheias de vida. Jesus está no templo e ensina a multidão que chega para oferecer a Deus o sacrifício pelo início do dia, o louvor de ação de graças pelo novo dia, e recebem, assim, a água da vida, nas palavras do Evangelho de Nosso Senhor. Também ali é trazida aquela mulher e é lançada diante de Jesus para tentar ser uma armadilha contra ele. A lei de Moisés prevê que ela seja apedrejada, mas a lei de Roma não assegura aos judeus o direito de matar ninguém. Por isso, na crucifixão de Jesus, os judeus irão protestar contra Pilatos, dizendo que não lhe é permitido matar. Quando Pilatos diz: faça então o que diz a vossa lei, eles dizem: não nos é permitido matar ninguém, porque Roma proibiu o sentenciamento, a não ser pelo direito romano, ou seja, por uma ordem de Roma. Então, o protesto deles vai resultar na concessão de Pilatos para a crucifixão de Nosso Senhor. Pilatos irá ordenar a crucifixão de Jesus, como pedem os judeus. Essa era a armadilha. Se o Senhor diz: deixai-a ir, ele peca contra a lei de Israel. Se diz: cumprir a lei, ele tem agora um crime diante da justiça de Roma e deve ser condenado. Porém, os inimigos de Jesus cairão por terra. Todo aquele que se levanta contra Cristo cairá por terra. Cairão na própria armadilha preparada. O Senhor se inclina e começa a escrever no chão. Um gesto de todo enigmático, mas que recorda o profeta Jeremias, quando no 17º capítulo fala sobre a bênção que o Senhor concedeu ao povo de Judá e os filhos de Judá, que virando as costas para aquele que é a fonte de água viva, viveram longe daquilo que o Senhor lhes deu como graça. E durante o capítulo será dito então e que o nome daqueles que abandonaram a fonte de água que Deus lhes concedeu será escrito no pó. O nome daqueles que abandonaram a fonte de água viva terão seus nomes escritos no pó, junto aos pecados. Esse gesto de Jesus provavelmente foi um gesto simbólico muito significativo para aqueles que estavam ali. Porém, como a maldade cega o coração e os olhos, o coração e a alma daqueles que a buscam, insistiam com Jesus, não suportando o gesto que ele fazia. E ali estava aquele que trazia a água da vida, que jorra do templo,
e que todos recebiam. Aquela mulher estava jogada aos pés desta torrente de água. Jesus. E na sua súplica de misericórdia, em seu desespero de dor, essa fonte de água viva que jorra lavava seus pecados, vermelhos como carmesim, até ela ficar branca como a neve, recebendo a vida condenada à morte, para lhe dar agora a vida ressuscitada em Cristo, a vida nova nele. Então Jesus diz: quem tem pecado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele que já havia denunciado contra eles a profecia de Jeremias, agora diz isso. Tendo eles deixado escapar um dos dois condenados à lapidação, incorreriam na possibilidade de serem acusados por aquela mulher e por Jesus, que conhece o coração dos homens. E dessa forma, basta que dois acusem, aqueles que foram coniventes e não cumpriram a lei terão o mesmo destino dos pecadores que foram surpreendidos em flagrante culpa. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pouco a pouco, foram deixando as pedras caírem no chão e foram indo embora aqueles que a acusavam. Por fim, não ficou nenhum dos acusadores. E Jesus, voltando-se para a mulher, pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém mais te acusa? E ela responde: não, Senhor. Todos aqueles que poderiam ser o segundo acusador foram embora. E ficou só Jesus, que conhece intimamente os corações e sabe muito bem o pecado cometido por aquela mulher. Mas para que ela fosse lapidada, a lei previa que fossem necessários dois acusadores. Jesus, que tudo sabe, poderia ser um. Mas não ficou mais nenhum para ser o segundo. Então Jesus não descumpre a lei quando realiza o que mais deseja em seu coração: a misericórdia para com os pecadores. Aquele que poderia acusá-la diz: eu também não te acuso. Vá em paz e de agora em diante não peques mais. Jesus não fere a lei, porque a lei previa a lapidação com dois acusadores que a denunciassem publicamente. Jesus, ao mesmo tempo, cumpre a misericórdia, porque, conhecendo, perdoa por seu pecado e, ao mesmo tempo, lhe faz o chamado e concede a graça, de agora em diante, de não voltar a pecar. Não a perdoa para voltar a ter a vida de antes. A perdoa para que possa ter uma vida nova. Uma vida nova em seu perdão. Peçamos ao bom Deus que cuide de nós e peçamos a Ele a graça de vivermos uma vida nova. Nós que estamos, durante esse tempo, fazendo as confissões e nos preparando para a celebração da Páscoa com o Santo Sacramento da Confissão, que o Senhor nos dê a graça de poder termos também um coração que se disponha, com a ajuda da sua misericórdia, a viver uma vida longe do pecado. Dai-nos, Senhor, a graça de uma vida nova. Obrigado, Senhor, pela vossa infinita misericórdia, mas guardai-nos na vossa paz, para que não voltemos a pecar. Livrai-nos do mal e de todo perigo. E dai-nos a vida nova, no teu santo nome, pela força do teu Santo Espírito. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de São José,
Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.